Você vê que as pessoas hoje, elas estão se curvando perante ao mal. E quando é que ela se curva perante ao mal? É quando ela se curva perante ao homem. Tem pessoas que ela vive no mundo para fazer a vontade do governo, a vontade de coisas que não agradam a Deus. E quando ela se curva, quando ela se prostra, ela normalmente nega a fé dela. Você tem que levantar a sua cabeça e confiar e acreditar somente em Deus. Hoje eu ouvi uma palavra que me deixou muito revoltado. Eu não vou falar para você hoje o que é. Sexta-feira que vem eu vou te falar. Eu ouvi uma palavra hoje que se eu não sou uma pessoa estruturada, uma pessoa mesmo de fé, de repente a minha base espiritual vai desmoronar. Então tem coisas que às vezes você vê que é um mal, o diabo. O diabo usa pessoas que estão do teu lado, usa pessoas ali na tua casa, usa pessoas no seu trabalho, usa pessoas na rua, usa pessoas de todos os lugares. Para quê? Para fazer você se prostrar e você se curvar perante as situações que você está vivendo nesse momento. Então eu quero ler para você aqui, quero que você me acompanhe dentro da palavra de Deus. Amém, pessoal? A Bíblia diz assim: livrai-vos os companheiros de Daniel da fornalha de fogo ardente. Está escrito no capítulo 3: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 covados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Durã, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos e os governadores, e os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes e os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvisdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa de cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez o quê? Levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Amém, pessoal? Aqui a gente vê uma nação que estava vivendo aprisionada diante de um homem que era Nabucodonosor. E a gente vê que essa nação, eles não tinham direito de escolha. Mesmo tendo a sua crença, a sua religião, eles eram obrigados a se prostrar e a se curvar perante a uma imagem feita pela mão de homens. Amém? Então vamos aprender nessa noite uma coisa. O que é que iria agradar Nabucodonosor? Era que aquela nação se prostrasse diante daquela imagem. Mas também vamos entender que se todo o povo que ali estava fizesse o que ele mandasse, muitos ali também iriam desagradar a quem? A quem, pessoal? Então, às vezes, na nossa vida, existe um momento de escolha. Você e eu devemos escolher a quem nós queremos agradar. Se agradamos ao homem ou se agradamos a Deus. E para agradar ao homem, você precisa desagradar a Deus. Para agradar a Deus, você precisa desagradar a quem?
ao homem. É uma escolha que nós, eu e você, devemos fazer. Se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que desagradar a pai, a mãe, a esposa, vou ter que desagradar amigo, vou ter que desagradar a todo mundo. Se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que perder amizades. Se eu quero agradar a Deus, eu vou ter que perder amigos. Se eu quero agradar a Deus, vai ter pessoas que vão sair da minha vida. Se eu quero agradar, olha para mim, levanta a cabeça. Se eu quero agradar a Deus, vai haver momentos na minha vida que eu preciso ficar sozinho. Porque muitos vão sair da minha vida. Quando você quer agradar a Deus, você vai perder pessoas que hoje estão do seu lado. Pessoas que se dizem até de Deus. Elas vão mostrar, quando perceber que você tomou na sua vida um rumo diferente. Que agora você não quer mais fazer o que eles queriam. Você não quer mais agradar o que os outros queriam. Mas agora você quer agradar a Deus. E para agradar a Deus, temos que tomar um rumo diferente da nossa vida. Então, eu quero que você volte a ler comigo no versículo 6. Que diz assim: qualquer que se não prostrar e não adorar, no mesmo instante, lançado na fornalha de quê? Fogo. Portanto, quando todos os povos, ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. O que, pessoal? Então você vê que aquele povo, aquela nação, eles preferiram ali se prostrar diante de quem? Diante do homem. Olha só o que eu vou te falar aqui agora, é muito forte. Eles preferiram naquele momento se prostrar diante do homem. Mas eles ali fizeram uma escolha, não porque também eles poderiam ter uma escolha. A escolha que eles fizessem ia lhe custar a vida. E nem todo mundo está disposto a perder a vida pelo amor da palavra de Deus. Então, o que aconteceu naquele momento? Aquele povo ali que estava sendo julgado, eles viviam sobre as mãos de Nabucodonosor. Eles comiam na mão de Nabucodonosor. Então, se eles traem o rei, o que aconteceria aqui? Eles iam ser jogados na fornalha de fogo, eles iam perder as vantagens que eles tinham, eles iam perder as coisas boas que eles ganhavam, muitos no palácio ia ser expulso, ia ser morto. Então, o homem às vezes se sujeita a coisas simplesmente com medo de dizer não para alguém ou perder a sua própria vida. Quando você serve a Deus, você tem que aprender a confiar em Deus. É quando você está contra tudo que aborrece a Deus. Se você está contra as coisas que não agradam a Deus, então na hora que o problema se levantar, quem vai lhe proteger e te defender é Deus. Quem vai guardar a tua vida é Deus. Então o que é que você tem que entender? Por favor, não tenha medo de tomar decisões para poder você ficar bem. Com medo de você perder uma amizade. Com medo de você perder, sabe? Pastor, vou perder aquela amizade. Eu vou perder aquela pessoa. Pastor, na minha casa, na minha família, alguns vão se afastar. Olha aqui para mim. É melhor perder uma amizade. É melhor alguém da tua família se afastar de você do que você perder a presença de Deus. Amém? Se algo está te fazendo mal, se afasta. Se algo está tirando a tua paz, se afasta. Não permita que o mal ele venha para lhe destruir. Não se esconda atrás de oração.
somente orar vai lhe proteger, vai lhe abençoar, mas quando você ora e a sua oração é tomada de atitudes, aí muda tudo. Mas quando a sua oração é somente oração e você não muda, não toma atitude, você fica escondido atrás da oração. Não é porque eu oro muito, é porque eu sou assim, então vai acontecer desse jeito. Você tem que orar assim. Eu fiquei por volta de mais ou menos 1 hora orando ali dentro. A oração vai fazer bem, mas eu não posso me esconder atrás da oração. Achar que eu estou orando, que está tudo certo. Eu tenho que fechar as portas pela qual o mal ele entra. Não adianta você orar se a porta aberta para a tua vida é mágoa. Não adianta você orar se a porta aberta para a tua vida é tristeza. Eu queria que vocês olhassem para mim. Não adianta você ser uma pessoa de oração se a porta que você abriu é a porta da dúvida. Você duvida de Deus. Você não acredita em Deus. O que te mantém na igreja é um sentimento. Se eu sair da igreja, eu vou para onde? Mas nós temos que aprender hoje, nessa noite. Eu não devo me esconder atrás das minhas orações. Não é porque eu vou orar 1 hora, 2 horas, que eu vou acreditar que aquela oração está tudo bem, que agora eu posso fazer tudo o que eu quero e eu estou protegido porque eu orei 1 hora, orei 2 horas de relógio. Eu preciso entender que as minhas orações, ela vai me santificar, me purificar diante de Deus, para que eu esteja preparado para dizer não. Porque quando você diz um não para o diabo, o inferno se levanta. Quando você fala um não para alguma coisa que vai, destruir tua vida, você mexe com o inferno. Nem sempre você, de repente, está acostumado a dizer sim para as pessoas. E quando você dá um não, é porque você não presta. E quando você dá um não, é porque você é a pior pessoa do mundo. E quando você dá um não, porque você é a pior esposa, você é o pior marido, é o pior filho. Olha aqui para mim. Às vezes o nosso não, ele também é um não de Deus. Às vezes o nosso não é um não de Deus, ele está dizendo não. E quando Deus fala não, é porque Deus não quer que você faça certas coisas. Deus não quer que você siga caminhos que você está seguindo. Deus quer que você entenda uma coisa. Que se você não tiver dentro do centro da vontade dele, quando você estiver diante de um problema, a primeira atitude que você vai tomar é se curvar, se entregar, se submeter ao que os outros querem, ao que o homem quer, ao que alguém quer, simplesmente para você não perder. Às vezes você se submete a coisas para não perder alguma coisa, aí então vamos submeter a isso. Está errado. Eu não vou magoar fulano porque eu não quero me submeter a essa situação. Então não é por aí que funciona. Não é desse jeito. Então, por favor, eu parei no versículo de número quanto? 8? Oi? Foi 8? Diz assim: olha, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse,
e adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fazem caso de ti. Teus deuses não servem, nem adora a imagem de ouro que fizeste te levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens ao rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves a meus deuses e nem adorarás as imagens de ouro que o que, pessoal? Que levantaste. Agora, pois, estás disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem porém, se não adorardes, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo que ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isto, não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Ok, pessoal. Ó rei, olha aqui para mim. Eu não quero saber. Ó rei, se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, Ele também não vai livrar. Olha aqui para mim. Se Ele me livrar, eu vou continuar servindo a Ele. Se Ele não me livrar, eu vou continuar servindo a Ele. Por favor, repete comigo. Se Ele me livrar, eu vou continuar servindo. Se Ele não me livrar, eu vou continuar fazendo o quê? Servindo. Seja, se Ele se manifesta, a gente tem que continuar servindo. Se Ele não se manifesta, a gente tem que continuar servindo. E por que nós temos que continuar servindo, mesmo quando Ele não se manifesta? Porque sempre na nossa vida, Ele será Deus. Sempre Ele estará acima de tudo. Então não vai ser algo que o homem vai dizer assim para você: se você não fizer isso, você não vai ficar na minha empresa. Olha, aqui todo mundo que entra tem que baixar a cabeça, tem que bater a cabeça, tem que tomar aqui alguma coisa aqui, apresentar nos ímãs. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. Melhor você ser mandado embora do que você servir o diabo e perder a sua salvação. Às vezes você está num relacionamento que você percebe que é o diabo, que não é Deus. Porque você tem que ceder, tem que curvar, tem que baixar, enquanto o outro nada quer fazer. E o que acontece? Às vezes você cede, você dá, e você não recebe nada em troca. E tem pessoas que, na verdade, elas são dessa natureza. Elas querem que você doe, que você dê, que você resolva, que você faça, mas elas mesmas não querem fazer. Deus não pode dar vitória quando você só faz e você não vê que o outro lado só te puxa para trás. Às vezes você na sua casa, a sua família lá dentro da sua casa faz isso com você. Você puxa para uma melhora, eles puxam para a piora. Você tem uma ideia, eles vão e abafam a tua ideia. Você fala, eu vou fazer assim, porque assim vai dar certo. Eles falam, não, vou fazer assim, não, vou fazer desse jeito. A pior coisa é quando você vive presa. É quando você vive dependente. E dependente de quê?
simplesmente de ter que fazer o que o homem quer. Não, se você ouvir o som da gaita de fora, de toda sorte de música, se você não se curvar, eu vou mandar lançar vocês dentro de uma fornalha de fogo ardente. Quem é que vai poder livrar vocês quando lá dentro vocês estiverem? Agora, o homem usado por Deus, ele não age diferente. Ele age como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, peraí. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar e vai continuar sendo meu Deus. Se Ele não me livrar, eu vou continuar o adorando. Quando você passa uma prova, quando você passa uma luta, gente, levanta a cabeça e olha para mim. Quando você está passando um momento difícil na sua vida, e naquele momento você não reage, Deus não pode fazer nada. Deus só age quando você age. Deus só pode agir quando você se levanta. Agora, ó, escuta isso. Ele vem o espírito do que eu vou falar para você. Você vê que aqui era muita gente contra eles. Mas eles não se curvaram. Não importa quais são os problemas, gente, por favor. Se é câncer, ele cura o câncer. Se é o financeiro, ele hoje acabou de te dar vitória. Se é o espiritual familiar, ele vai te honrar. Aprenda a servir a Deus mesmo quando tudo está ruim. Aprenda a sorrir mesmo quando tudo está te levando, querendo te levar a chorar. Aprenda a estar bem mesmo quando tudo está mal. Quando você assume uma postura diante de Deus, uma posição, e fala mesmo que eu estiver mal, eu vou ficar bem. Mesmo quando tudo tentar me fazer parar de sorrir e chorar, eu vou ficar bem. Eu não vou chorar, eu vou ficar bem. Mesmo quando tudo estiver no meu ouvido, dizendo, você não vai vencer, eu vou ficar bem. A palavra se prostrar, ela começou quando? Você se lembra? Quando Satanás falou para Jesus, se você se prostrar e me adorar, tudo aquilo ali, ó, mostrou o reino do mundo, o reino dele, falou, eu vou te dar. Quando você deixa de agradar a Deus, e agrada qualquer um, qualquer pessoa, agrada a si próprio. Posso te falar uma coisa? Hoje, nesse momento, tem pessoas da nossa igreja, de outras igrejas também, não é só da nossa igreja não, de outras igrejas, elas estão prostradas diante do mal. Elas não vieram no culto, mas também elas estão em casa. Algumas foram malhar. Vou malhar porque malhar hoje é bom. A pessoa tem que ter tempo para tudo. Eu apoio quem malha. Quem malha cuida da saúde. Eu amo ver uma pessoa dizer assim, eu vou cuidar da minha saúde. Mas também eu amo ver uma pessoa dizer, eu vou cuidar da minha alma. Eu vou cuidar da minha fé. A pessoa fica em casa, achando que em casa vai resolver problema, gente. Se tivesse aqui, olha a palavra que estava ouvindo, isso aqui é ouro. Prefere ficar dentro de casa, dentro de quatro paredes, do que vir na igreja. É porque eu estou cansado. Não se cura cansaço. Não, porque para mim não vai dar, pastor. Porque hoje eu tinha um compromisso, que não é compromisso, o dia que tem compromisso com Deus, é porque nunca teve compromisso com si próprio. Que a pessoa que é de Deus, ela tem que ter compromisso com Deus. Ela não pode marcar nada com ninguém. Ela tem que marcar com Deus. Não, hoje eu vou fazer isso, eu tenho compromisso com Deus, eu vou na igreja, eu tenho compromisso com Deus, eu vou orar, eu tenho compromisso com Deus, eu vou buscar. Quem está me entendendo, levanta a sua mão. Amém, pessoal? Você está entendendo mesmo? Deus está falando comigo e com você. Ainda que esteja a situação ruim, continue sorrindo.
esteja a situação de cabeça para baixo, continue sorrindo. Não mude quem você é por causa do problema. Não mude quem você é por causa de pessoas. Não mude quem você é por causa de uma dificuldade que você está passando. Amém? Deixa ele chorar. E vocês olham para mim. Olha para mim. Deixa a criança chorar. Todo mundo. E olha para mim. Criança chora. Aprenda todo mundo isso. Quero que vocês olhem para mim. Criança chora. Então eu vou chorar também. Para vocês olharem para mim. Até ele parou. Tá bom. Vocês olham para mim. Você vai ver a criança chorar? Pronto. Resolvi o problema de todo mundo. Diga graças a Deus. Amém? Amém. Você sabia que quando a criança chorou, você olhou para trás e se curvou? Porque o seu foco tem que estar aqui. Ó. A mamãe e a titia estão cuidando deles. Entendeu? Presta atenção aqui, ó, na frente, da onde está saindo a tua bênção. Onde é que eu parei? 18. Diz assim: se não fica sabendo, perdão, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. Se encheu de quê, queridos? De fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o que se costumava, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego e o que, pessoal? E lançasse na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobre maneira acesa, as chamas do fogo mataram os soldados que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga glória a Deus. Olha para mim, os soldados que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, amarraram o tábua e jogaram de cima para dentro na fornalha. Eles morreram queimados somente com o calor. Imagina se fora estava o calor a ponto de matar. Imagina dentro. Dá para entender? Imagina como é que não estava dentro daquela fornalha. Mas agora você vai entender que claramente Deus está manifestando o seu poder, mostrando que a fornalha pode estar acesa como fogo. O fogo pode ser o que for. Mas se eu sou fiel a Ele, Ele vai estar junto comigo onde eu estiver. Seja na fornalha, seja na cova dos leões, seja debaixo da terra, debaixo do mar, aonde eu estiver, Ele vai estar comigo. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus, morto. Levanta a mão, vai. Glória a Deus! Amém. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Se você for fiel a Ele. Sadraque, Mesaque e Abednego falou: a gente não vai se prostrar e a gente não vai se curvar
a gente não vai se lançar lá fora, da imagem. A gente vai ficar aqui lá de fora, não vai se curvar perante essa imagem. Aquilo fez ele ficar furioso. Sabe o que significa? Quando você não faz o que muita gente quer, elas ficam furiosas. Quando você não faz o que o diabo quer, ele fica furioso. Por isso que muitas das vezes, muitas coisas dão errado para você. Você não vai fazer o que o diabo quer. Aí ele fica com raiva de você e começa a usar pessoas para se levantar na sua vida. Mas você não vai cair, porque você é de Deus. Amém. Amém. O amém mais alto vai ganhar o que tem no meu bolso. O que tem no meu bolso vale mais. 1, 2, 3 já. Ah, todo mundo deu meu dinheiro. Só tem aqui R$20 para passar um mês e um ano. Vocês querem ganhar meu dinheiro? Está amarrado, vocês estão amarrados em nome de Jesus. Você tem que me respeitar, porque agora você está dando só carregando, hein? Deus abençoe você. Amém. Então, só para a gente finalizar, no versículo 23. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que anda passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o seu aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Você pode bater palma para Jesus? Quem é que estava dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Quem era? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A sua fornalha, muitas das vezes, você não tem ninguém que você vê dizendo: se prostra, senão eu vou te jogar. Ela é espiritual. É os demônios que você não vê, que fica soprando coisas no seu ouvido, dizendo assim: desista. Filho, se prostra. Reclame. Murmure. Se revolte. Você tem que mudar porque está tudo dando errado. Mude. Para que você vai ficar de cara rindo para os outros? Olha o que você está vivendo. Aí a pessoa muda o caráter dela, a postura dela, por causa do problema que ela está passando. Aí, se tudo estiver bem, eu chego aqui dizendo a paz, a paz, a paz. Se tudo está mal, eu passo aquilo e falo com ninguém. Então isso está errado. Não é como uma pessoa de Deus deve se comportar. Que comportamento é esse? Que tipo de servo é esse? Eu vou mudar porque o problema está perturbando minha mente? Porque o diabo está falando aqui, eu vou sair da igreja? Ó, sai da igreja, você está vendo? Sai da igreja, sai da igreja, sai da igreja. O que eu quero colocar aqui para você entender: aprenda a ser cristão de verdade. Aprenda a não olhar para o problema quando você estiver passando algo muito difícil. Está ruim, pastor, está mal, está bravo, está doendo. Será que você tem problema de amnésia? Você esquece quantas coisas você passou na vida e Deus te livrou?
E hoje você não era nem para estar sentado nesse banco. Será que você esquece que ontem você teve provas e hoje você está aqui? Será que você esquece que teve dia na sua vida que você falou para você: eu vou sumir, vou me matar, vou acabar com tudo? O que Deus fez? Deus mostrou que não era aquilo. Para você aqui, você venceu. Vocês são mais que vencedor. Vocês aqui são pessoas vitoriosas. Amém? 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 Vocês são vitoriosos. Tem que botar o mudão no ouvido. Senão, pá! Amém? Amém? Que eu grito aqui sai da alma. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem gosta do grito do pastor? O dia que eu não grito, você fica desanimado, né? Fica triste. Vocês nunca viram um pastor que grita muito assim, né? É que tem pastor que cada um tem seu jeito. Mas eu não sou aquele que gosta de gritar mesmo. Só funciona na base de quê? Do grito. Diga graças a Deus.